e, finalmente, há luz ao fundo do túnel. É verdade, Helena. Ao fim de 7 anos de obras e 390 milhões de euros de investimento, o túnel do Marão está finalmente aberto. A autoestrada que liga Vila Real a Amarante foi lançada em 2008 pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates. O percurso foi seguido de Pedro Passos Coelho quando liderava o governo PSD-CDS e a inauguração do túnel do Marão foi feita pelo atual Primeiro-Ministro António Costa. É verdade. Vamos então descobrir como é que esta obra foi feita através de uma viagem feita pelas infraestruturas de Portugal. Nunca foi tão fácil como hoje ir de Vila Real ao Porto, a Lisboa, ao sul do país. Ir de Amarante a Bragança e continuar até à fronteira para no país vizinho dar um salto a Zamora, a Madrid ou a Zaragoza, ou mesmo seguir pela Europa fora. A A4, autoestrada entre Porto e Bragança, configura um eixo transversal relevante da região norte do país, previsto no Plano Rodoviário Nacional e integrado na rede transeuropeia de transportes. Uma alternativa ao atual IP4 e à Estrada Nacional 15, que permite a mobilidade e a acessibilidade em melhores condições de circulação, com ganhos de tempo significativos. Para concluir a A4, faltava ligar Amarante a Vila Real, transpondo o Marão e abrindo a região de Trás-os-Montes ao exterior. O relevo acidentado, o gelo, a neve, o nevoeiro trarão agora menos contratempos a quem viaja. A A4 Amarante-Vila Real está pronta para ligar destinos. – 26 km de autoestrada, com 2 faixas de rodagem e 2 vias em cada sentido, que resultam de soluções de engenharia exigentes para ultrapassar vales amplos e profundos, serras e rios. 12 grandes viadutos, com destaque para o viaduto sobre o Rio Marão, o mais extenso e o mais alto. E também para o viaduto sobre o Rio Sordo, na proximidade da Albufeira. Imponentes aterros que implicaram estruturas de contenção, como muros de terra armada e de solo ao cimento, soluções adequadas para minimizar a interferência com a ocupação existente. E o túnel do Marão, com uma extensão de quase 6 km. Passar por dentro da serra com conforto e em segurança, através do maior túnel mineiro rodoviário da Península Ibérica, é hoje uma realidade. O Grande Túnel é composto por 2 galerias independentes. Cada galeria tem uma faixa de rodagem com 2 vias de circulação. No emboquilhamento poente, o túnel desenvolve-se a uma altura inferior à do atual IP4 em 200 metros, garantindo a circulação mesmo com a ocorrência de neve. A diferença de cota máxima entre o túnel e a serra atinge mais de 500 metros. Com o lema A Segurança em Primeiro Lugar, 13 galerias de emergência interligadas permitem a rápida evacuação de pessoas e o acesso dos meios de socorro. Um sistema de automação de segurança ativa, com controle e gestão centralizados, tecnologicamente avançado, possibilita a detecção atempada de situações de emergência e a vigilância 24 horas por dia, no local ou remotamente, a partir do Centro de Controlo de Tráfego de Almada. 82 postos SOS, 470 altifalantes, 126 câmaras de videovigilância, 72 ventiladores, 12 km de cabos de sensores de temperatura para detecção de incêndios, 56 sensores ambientais para controle da qualidade do ar,
rede móvel e de rádio em todo o túnel. Percursos de evacuação com sinalizadores luminosos. Sinalização e mensagens variáveis. O Grande Túnel é um exemplo de sofisticação tecnológica em prol da segurança de quem nele circula. Com mais de 90% da autoestrada em área classificada na Rede Natura 2000 e em território de matriz rural, as medidas de minimização dos impactos ambientais e sociais da obra foram cuidadosamente definidas e executadas. Garantir a permeabilidade da via para a fauna. Assegurar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Minimizar o ruído. Preservar o património arqueológico e cultural. A autoestrada que hoje liga Amarante a Vila Real fica para a história como um projeto de concepção e de construção exigente, ganhador pelo grande empenho, profissionalismo e experiência dos que nela participaram. Numa obra sem registro de acidentes mortais. Agora elemento integrante do território e da rede urbana, transporta um potencial de desenvolvimento rumo à sustentabilidade, combatendo a desertificação populacional e o isolamento do interior, tornando as cidades médias e os seus territórios de baixa densidade competitivos e coesos. Esta é a obra do Marão, onde tudo está mais perto e mais seguro. Mais importante do que realizar o projeto é vivê-lo. O Marão tornou-se tangível. Infraestruturas de Portugal. Ligamos destinos. Para seguir, viagem connosco neste especial Túnel do Marão, aqui na UTAD TV. Convidamos o Vice-Reitor António Silva. E também convidamos, à minha esquerda, Carlos Silva, vereador da Câmara Municipal de Vila Real, e Luís Tão, presidente da Nervir. A sinistralidade no IP4 foi um dos principais impulsionadores para a construção de uma nova via. A premissa é de redução de 26%. Senhor Vereador, começaria por si. Será que, efetivamente, este novo traçado da A4, com o túnel do Marão incluído, não irá ser pontuado também de alguns pontos negros? Bom, antes de mais, um agradecimento pelo convite. É um gosto de estar aqui convosco a conversar sobre esta matéria. Para mim, que sou vila-realense, sou transmontano, eu digo que este túnel foi o desbravar, de facto, de uma barreira que era para nós uma barreira relevante, no contacto que tínhamos com outros territórios, e, portanto, sentimos que, não da nossa parte sobre os outros territórios, mas particularmente da forma como os residentes nos outros territórios olhavam para aqui e o obstáculo que constituía o Marão na sua travessia, no chegar cá. Portanto, felizmente, esse processo está hoje solucionado. Sinto-me orgulhoso por ter tido a responsabilidade, estar hoje com responsabilidade política sobre uma coisa tão importante como esta. Sobre a questão da sinistralidade. De facto, foi a sinistralidade que levou a que nós tivéssemos que olhar para esta forma de travessia deste obstáculo de uma forma completamente diferente. E, portanto, a decisão política foi uma política acertada, e por isso nós quisemos, no dia da inauguração, dar relevância à decisão política que foi tomada por quem a tomou. Foi extremamente relevante. Nós perdemos 136 vidas. E, portanto, 136 vidas que perdemos sabendo de antemão que a solução teria que passar por uma circunstância como esta. Portanto, demorou muito tempo. Portanto, aquilo que a gente espera é que agora, depois deste percurso feito, que nós tenhamos aqui uma infraestrutura que, desse ponto de vista, venha a ter uma sinistralidade muito baixa. Ou seja, nós não antevemos que não tenhamos sinistralidade. É evidente que passam viaturas, passa gente, portanto, o risco existe sempre. Agora, ele está claramente minimizado comparativamente com a situação que tínhamos anteriormente. Como é evidente, se os utilizadores da via não tomarem as suas devidas precauções na sua travessia, no que é normalmente circular numa autoestrada, naturalmente que haverá, o perigo aumentará e, portanto, poderá haver sinistralidade. O que nós dizemos é que
comparativamente com o que tínhamos, nós teremos uma situação muito, muito mais favorável. Portanto, o que eu espero é que cada um de nós, cada um dos utilizadores desta via o façam com cuidado, com os cuidados que isso exige para não termos qualquer sinistralidade, para dizermos de facto que o túnel do Marão, desse ponto de vista, resolveu o problema da sinistralidade. Esta questão de segurança e de facilidade de mobilidade, Luís, estão numa perspectiva empresarial, será uma mais-valia para efetivar um desenvolvimento económico mais eficaz? Bom, eu penso que em relação ao desenvolvimento económico há muitas mais coisas a fazer. É verdade que o túnel do Marão acaba com a nossa desculpa, entre aspas, a dizer, tínhamos ali pelo menos uma desculpa, a dizer, temos uma barreira psicológica que impede um bocado o investimento. Era também alguma desculpa para uma falta de dinâmica do território, uma falta de dinâmica que está intrínseca ao território, que vamos ter que acordar. A verdade é que perdemos esta desculpa, temos que olhar para a frente, mas esta acessibilidade é apenas um degrau de muitos outros que terão que ser construídos para que o território fique mais competitivo. Se olharmos para o território de Trás-os-Montes num todo, vemos que a cidade de Vila Real é a primeira a ganhar com o túnel do Marão. Até mesmo a própria universidade, em relação, se calhar, ao IPB, a saúde, todas as áreas que vão estar muito mais próximas de outras populações vão ganhar. E eu penso que, nesse aspecto, também a parte económica de Vila Real vai ser a primeira a sentir-se em relação ao território. O território vai demorar mais anos a desenvolver-se apenas com esta infraestrutura. Diz-se muitas vezes, e falamos ainda há pouco tempo, que esta infraestrutura tem dois sentidos. É verdade, leva e traz. É verdade, mas eu tenho para mim uma certeza, é que sem esta infraestrutura é que não era possível o desenvolvimento económico. Sr. Professor Luís falava há pouco de que esta estrutura leva e traz e também pode ser uma mais-valia para a Universidade. Compartilha dessa opinião? Sim, em absoluto. Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto muito grande estar aqui neste painel e discutir esta que é uma infraestrutura estruturante, passa a redundância para a região, para a Universidade também, como é óbvio, coleva desafios e riscos, como é óbvio, porque é duas vias, portanto, tanto pode compaginar a possibilidade de aumentar a acessibilidade de alunos para virem para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também pode compaginar a possibilidade de aumentar a acessibilidade de alunos ou de residentes para ir para outras regiões, para outras universidades do país. Mas a Universidade está habituada a esses riscos e os riscos, julgo que na vida se podem traduzir também em oportunidades. E para a Universidade é também uma oportunidade de se recentrar naquilo que acho que são as suas áreas críticas também que dão resposta às necessidades dos ativos do território em determinadas áreas perfeitamente identificadas e que podem servir de balão para o desenvolvimento da cidade, região e do território num todo, escalpelizando aquilo que são, e que também já foi dito, as questões da saúde e dos fatores territoriais agregados, como é o turismo, o ecoturismo, o enoturismo, o geoturismo, o património, a cultura, as questões da tecnologia e o ambiente, as questões agroalimentares, como muita gente fala no vinho, mas temos outras, temos os frutos secos, os frutos frescos, temos o azeite, a tecnologia da carne, portanto, tudo isto, a UTAD, com a massa crítica que tem, pode apoiar o desenvolvimento e a fixação de ativos e acompanha aquilo que foi dito, que também não é a infraestrutura que resolve todos os problemas, são necessárias determinadas medidas de discriminação positiva para que as coisas aconteçam de outra forma aqui no território de Trás-os-Montes e Alto Douro e em Vila Real. Fala da discriminação positiva, que tipo de ações? Tem alguma? Aliás, estendo esta pergunta ao restante painel também. Sim, já algumas que a questão das bolsas, do programa Mais Bolsas para o interior, mas há outras, a discriminação positiva, quer a nível dos impostos sobre as pessoas e sobre as empresas. Portanto, essa discriminação positiva é fundamental para fixar as empresas e as pessoas, que é para diminuir aquilo que é o eixo que tem ocorrido e a desertificação do interior. Mas também há coisas que nós temos que fazer.
A própria universidade tem um papel determinante naquilo que é a ligação entre os ativos que saem da universidade e o tecido empresarial, a nível do incentivo ao empreendedorismo de base local e científico. O empreendedorismo das próprias pessoas serem estimuladas a criar o seu próprio emprego. Portanto, são um conjunto de iniciativas todas que, em conjunto, podem aproveitar a estrutura, e não é a estrutura que vai, ou o túnel Marão, que vai resolver todos os problemas, como é óbvio. Partilham dessa opinião também? Eu posso, assim, há aqui um aspecto que é relevante. O túnel é um dos fatores, não é aquele que vai resolver o problema. E, portanto, no conjunto de fatores que contribuem para o processo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento é ele próprio multifacetado, com múltiplas variáveis, esta é uma variável relevante, mas não é a única variável. E, portanto, como foi dito aqui, nós precisamos de adotar políticas que olhem para o território, com as particularidades que esse território tem, para conseguirmos colmatar essas deficiências que os territórios apresentam. Nós não podemos continuar a ter políticas públicas que olham para todo o território como se todo o território fosse igual. Porque o território, de facto, não é igual. As instituições são completamente diferentes em função do local onde estão. E estamos aqui na Universidade, só para ter um exemplo. A Universidade de da Dotada, da Universidade de Trás-os-Montes de Douro, gostaria de estar em pé de igualdade com a Universidade de Coimbra, com a Universidade de Lisboa. Não pode estar, porque a particularidade não é essa. E, portanto, o que nós, os decisores políticos, têm que perceber é que há particularidades distintas da Universidade de Trás-os-Montes que têm que ser valorizadas e apoiadas. E, se a gente olhar para estas realidades com os mesmos olhos, e tratando tudo por igual, naturalmente, que as instituições que estão em territórios mais debilitados, naturalmente também elas terão essas debilidades e serão claramente penalizadas comparativamente com outras do litoral. E, portanto, o que nós defendemos é que tem que haver, de facto, políticas públicas que olhem para os territórios com as suas particularidades e políticas desenhadas para esses territórios. Quando a gente fala que a discriminação positiva pode ser uma forma de colmatar essas deficiências, a dizer sim, mas é de discriminação positiva com vários aspectos. Desde o aspecto fiscal, desde o conjunto da acessibilidade, dos custos de contexto, por exemplo, das estradas. Como é que é possível, num território com estas habilidades, nós temos uma autoestrada como a Seja A24 com os custos mais altos por quilómetro do país? Isto não é aceitável. E, portanto, os residentes destes territórios não se podem calar perante estas injustiças e estas incorreções. E, portanto, temos que continuar todos juntos a fazer perceber que quem tem o poder de decisão, que não podem adotar políticas iguais para todo o território, tem que ser políticas direcionadas para os problemas que esses territórios enfrentam, para que esses territórios possam paulatinamente ir crescendo. Uma questão relevante. Fundos comunitários. Os fundos comunitários são para a gente se aproximar das regiões mais desenvolvidas. Ora, se estes territórios não tiverem acesso a esses fundos de uma forma mais facilitada, naturalmente que essa aproximação nunca se fará. E, portanto, ficarão sempre para trás. E, portanto, aqui há um aspecto também, do ponto de vista dos fundos estruturais, que é relevante. Direcionarmos as coisas para os problemas em concreto, com medidas em concreto para os problemas, para se conseguirem resolver. Luistão, na inauguração do túnel do Marão, António Costa referiu que já era a altura de o litoral deixar de olhar para o interior como as suas traseiras. Nós estamos muito perto também de Espanha. É um mercado também que se tenderá a explorar. Toda esta ligação de não só os 26 km de A4, mas também a autoestrada que liga Vila Real a Bragança, é uma abertura de mercado aos 50 milhões? É assim, sinceramente, eu penso que não. Esse mercado já está aberto. Nós estamos num mercado global que, independentemente do local onde a empresa esteja, repare, eu posso ter a empresa na Serra da Estrela e posso estar a vender para todo mundo, não é? A questão depois que se põe é em que condições, como é que eu levo esses produtos ao aeroporto Sá Carneiro, como é que eu levo esses produtos ao Porto de Leixões para exportar para todo o mundo. Ou seja, eu até simplificava as coisas dizendo assim, se eu tiver 10 milhões de euros para investir, que razões é que eu tenho para investir em Trás-os-Montes e não, por exemplo, na Maia, que tenho todas essas ferramentas ao meu dispor. Nós precisamos de argumentos, no fundo, que nos discriminem e que digam sim, aqui o empresário, apesar de estar mais longe, agora mais perto, mas no entanto a uma distância diferente, tem um certo tipo de vantagens e o país todo tem a ganhar, não é só o interior. Ganhando o interior, tem o país a ganhar. Porque o interior, para 2040, a projeção é perder 1/3 da população.
E isso, quer dizer, o problema é do interior, mas é do país todo, não é? E o mercado cada vez é mais global, mais competitivo, e o que precisamos na realidade é de ferramentas de discriminação positiva que nos deem argumentos de atrair investimento. Só com investimento e com empresas é que seguramos a população. E o caso do interior ou dos territórios de baixa densidade trata um bocado disso, que é estancar a saída da população, segurar massa crítica para que haja algum futuro na nossa terra. Eu só queria, se me fosse permitido, só fazer um pequeno comentário, aqui uma observação que o Listão aqui referiu. Quando o Primeiro-Ministro se refere a que temos que olhar para estes territórios com olhos completamente diferentes, eu peço discordância, só tem a ver com isto. É que, de facto, o nosso país está muito litoralizado e, portanto, todos os centros de poder ou decisão estão no litoral, esquecendo muito deste território que está para o seu interior. Território que tem gente, que tem economia, que tem vantagens competitivas e, portanto, é esse princípio que a gente tem que perceber. É que o país, os nossos portugueses estão em maioria naturalmente no litoral, por força do desenvolvimento que tivemos estes anos, mas do ponto de vista dos mercados, do ponto de vista dos consumidores, dos clientes, nós provavelmente, se olharmos para o outro lado, veremos que temos uma panóplia de possíveis clientes e possíveis consumidores, por assim dizer, que nos podem alertar e que nos podem facilitar o relacionamento, e nessa perspectiva isto é vantajoso. Agora, temos que ter também, ao nível institucional, capacidade de nós próprios, com as nossas habilidades, termos capazes de montar as nossas estratégias políticas para chegar a esses mercados e agora, com este grau das acessibilidades, se as acessibilidades forem um custo de contexto e são, ficarem mais facilitadas para nós rapidamente também cedermos esses mercados. Só nesta relevância é que não nos esqueçamos que do lado de lá também estão 50 milhões de consumidores que estão aqui pertinhos, estão aqui ao nosso lado. Era só neste conceito. Mas a verdade é que a nossa economia nunca se esqueceu disso. Tanto que Espanha é o nosso principal cliente, não é? Principal é o nosso país irmão. Exato. E que nos compra a maioria dos nossos produtos, não é? Agora, eu gostava só de salientar uma coisa. Quer dizer, nada disto, uma acessibilidade melhor, uma discriminação positiva, nada disto vai para a frente se não houver essencialmente vontade política. E acho que isso nunca houve. Claro. Nunca houve vontade política para um projeto do interior. O que é que o país quer do interior? Se o interior se desenvolver, provavelmente perdemos acesso aos fundos de coesão, que falava o Carlos aqui há um bocadinho. O país vive de fundos de coesão. Os fundos de coesão são dados a regiões que ainda não atingiram o nível de desenvolvimento, não é, exigente. Quer dizer, nós temos, repara, nos fundos de coesão, o programa atual, o Norte 2020, tem 1.600 projetos aprovados, 900 da área metropolitana do Porto. Como é que a área metropolitana do Porto se havia de desenvolver se nós não tivéssemos fundos de coesão de trás a pontos? Não é? Portanto, há aqui um peso na balança que os políticos pesam e que sempre serviu, estas regiões sempre serviram, para que a comunidade olhasse para nós e nos despejasse sacos de dinheiro de fundos de coesão que não ficam no território. Será essa a tal barreira mítica tão falada nos últimos tempos, não só ser uma barreira geográfica, mas a da mentalidade? Eu acho que a mentalidade somos nós que a fazemos, não é? E acho que nós temos todos em conjunto, poder político e o cidadão comum, de combater esta barreira da interioridade, que muita dela é cultural. E nós, desde logo, temos que ultrapassar esta barreira. Correndo o risco, se não o fizermos, de, a prazo, termos um país com duas nudes, que é o litoral e o interior. Esse é o principal problema. Portanto, nós temos que combater esse postulado, que é o que tem acontecido no país. E eu só vejo uma maneira, é todos trabalharem no mesmo sentido, no sentido de haver políticas concretas para aquilo que é o interior, porque isto é pescaria no rabo da boca. Porquê que é pescaria no rabo da boca? Se o investimento, se aquilo que se chama o princípio da adicionalidade, que os fundos estruturais, não for cumprido, vai-se continuar a investir mais nas áreas metropolitanas e menos no interior, e o diferencial vai ser cada vez maior. E depois, quando há concursos onde o mérito é avaliado, é natural que quem tenha maior investimento tenha maior mérito e tenha acesso a esses fundos estruturais. Portanto, ou há políticas que contrariam essa tendência, ou nós vamos continuar sempre a ser os coitadinhos que andam a estender a mão para pedir subsídios para o interior. E deixa-me meter aqui já
a Fosse Incieira, que não é alheia, que também é minha, que é esta questão dos fundos estruturais. Nós corremos o risco também, se as coisas não forem bem pensadas e bem estruturadas, de substituir o lisboa-centrismo pelo porto-centrismo. Isto é muito preocupante, os fundos estruturais, portanto. E aquilo que disse o Luís é uma realidade. O Norte só faz parte de uma zona de coesão, e há 3 no país, e depois nos ultraperiféricas, que é o Centro, o Alentejo, o Norte, e depois as periféricas, que é a Madeira e os Açores, porque os territórios de baixa densidade fazem parte da região, porque são os indicadores de desenvolvimento que faziam com que o Porto já estivesse fora e em cima e não recebesse estes fundos estruturais. Portanto, temos de ter algum cuidado quando analisamos essas coisas, e preocupa-me alguns tiques de centralismo, sempre democrático, não é óbvio, que tendem a valorizar aquilo que é o encaminhamento de recursos estruturais que servem para estas regiões, para o desenvolvimento destas regiões. Eu não quero com isto também desculpabilizar os agentes de desenvolvimento do interior. Eles também têm responsabilidades neste processo, e nós temos que, cada vez mais, esta ligação que está aqui é vital. As empresas, a autarquia, a universidade, o sistema de saúde, o hospital, que são os principais empregadores da região. Se não valorizarmos, e volto a referir isto, não tivermos todos centrados e alinhados com aquilo que são os ativos do território desta região, porque é aquilo onde nós temos massa crítica, se formos fazer aquilo que os outros todos fazem, nós vamos perder o campeonato. Temos é que nos valorizar aquilo que são os nossos ativos, a explorar, criar empresas, alinhar aquilo que são a formação educativa a nível superior e a investigação com as necessidades das empresas e com estes ativos do território, no sentido de promovermos um desenvolvimento, e Deus queira que em 2020 já nós não tenhamos necessidades de fundos estruturais de coesão, porque significa que fomos muito desenvolvidos, e Deus queira que o túnel de Marão tenha sido... Eu só queria acrescentar aqui só um pequeno comentário, esta questão que tem a ver com a organização territorial da nossa administração, que é relevante para este aspecto. Conforme o Sr. Professor falou, provavelmente, se nós continuarmos com estes níveis de desenvolvimento, teremos apenas 2 NUTs. E, portanto, esses modelos também que nós hoje temos, provavelmente não estão a conseguir solucionar estes problemas que nós temos nos territórios. E, portanto, nós temos que fazer uma reflexão clara se também esta forma de organização é a forma que dá resposta a essa problemática. E, no meu entendimento, não dá. Claro. E, portanto, eu acho que as áreas metropolitanas... Eu acho que, por exemplo, as áreas metropolitanas devem estar fora, devem ter um tratamento distinto de todos os outros territórios, pelo menos aí. Claro. E eu digo, do ponto de vista territorial, o Trás-os-Montes sente-se muito mais próximo das beiras do que propriamente do interior do Minho, até do ponto de vista agrário, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de tudo isso. E, portanto, nós não devemos ter medo de mostrar as nossas debilidades, porque só mostrando as nossas debilidades é que conseguimos encontrar alternativas para as ultrapassar. E, portanto, esta forma de organização em que o interior contribui para que o litoral tenha um conjunto de fundos estruturais, eu não sei se não estaremos num ponto de que temos que quebrar esse processo, no sentido de que nós próprios nos tenhamos que organizar para mostrarmos de facto as nossas habilidades, para que depois possamos nós, olhando para as nossas habilidades e para os nossos parceiros, para os nossos atores, olharmos para essas habilidades e dizer, agora vamos construir qualquer coisa, vamos sair do problema, com auxílios naturalmente. E, portanto, essa reflexão tem que ser feita, e vai claramente ter que ser feita, senão sob pena de continuarmos a inclinar-nos claramente para o litoral, e isso que não queremos. É voltar a trazer à discussão e para cima da mesa a regionalização, Listão? Provavelmente será um tema para discussão. Apesar de não é um tema consensual, provavelmente haverá uma maioria de transmontanos, por uma sensação de injustiça, que quererão a regionalização. Eu cada vez mais tenho que fazer já aqui uma declaração de interesses. Quanto mais conheço o território, quanto mais conheço as pessoas que estão envolvidas, menos quero a regionalização. Penso que ainda, em termos culturais, ainda temos que evoluir bastante. Trás-os-Montes ainda tem que evoluir bastante para dar esse passo da regionalização. Todos nós queremos ser o Presidente da Junta, todos nós queremos ser o Presidente da Câmara. Em termos associativos, empresariais, já tentamos uma organização de cúpula em Trás-os-Montes, ter uma voz, mas todos querem ser o Presidente e não temos cultura sequer para isso. Portanto, é um passo que de futuro eu penso que vai ser dado, não sei exatamente quando. Penso que nos próximos tempos poderemos começar a discussão, mas tem que ser uma discussão demorada, temos que amadurecer, temos que crescer,
democraticamente até e culturalmente, para darmos esse passo, que esse é um passo, penso eu, que decisivo até para... As pessoas têm algum receio deste processo de regionalização, provavelmente porque foi mal explicado, mal conduzido. O que eu julgo é que as diferentes regiões, elas já existem, as regiões naturais nós temos, nós somos transmontanos. Os minhotos são minhotos e identificam-se com essa regionalidade e com essas características. Mas nós não temos de ter medo de nada disto. Nós temos é que afirmar, do ponto de vista administrativo, que estas realidades podem elas próprias tratarem de si próprias, com os seus problemas, com as suas vantagens, competindo entre regiões, competindo entre cidades, porque hoje em dia é um pouco isso. E nós não temos de ter medo de nada dessas coisas. É evidente que temos que criar alguns patamares sobre os quais não podemos ultrapassar. Há aqui questões nacionais, de integridade nacional e outras coisas. Desde que as coisas sejam bem trabalhadas, eu acho que estes processos, regionalização ou descentralizações, ou que os próprios territórios, sobre os seus territórios, tenham capacidade de eles próprios desenhar políticas, desenhar estratégias, isso é relevante. Se chamamos a isso regionalização ou não, chamem-lhe o que quiserem. O que eu julgo é que quem está cá sente os seus problemas, é capaz de, cada vez com menos gente, ter mais dificuldade hoje de desenhar as suas políticas, as suas estratégias, porque não tem menos know-how, mas se o não fizermos rapidamente, então não teremos nenhum. E quando não teremos nenhum, não teremos... Então a regionalização será uma forma de ultrapassar É uma essas forma, pode ser uma forma. desigualdades. Eu chamo-lhe de regionalização, chama-lhe o que quiser. Que nível de Exatamente. Nós podemos... Nível 1, 2, 5, não é? E podemos ter... Patamar é que... Exatamente. E podemos ter passos sucessivos de aproximação a um patamar mais desenvolvido desse processo regional. Mas podemos ir fazendo esses processos. Os processos de centralização que, por exemplo, o Governo tem vindo a defender, que quer implementar, são relevantes. Que haja decisões políticas e estratégias políticas tomadas ao nível local que possam ser desenvolvidas naturalmente com os atores desse próprio território. Isso é extremamente relevante. Porque é que tem que ser desenvolvida uma política ou no CCDR, no Porto, ou em Lisboa? Não faz sentido. Não faz sentido. Desde que as coisas estejam bem balizadas. Até onde é que se pode ir? Quais são os suportes financeiros que vão suportar essas políticas? Porquê é que nós próprios não havemos de as desenhar? Porquê que não? Porquê é que temos que ter medo dessas coisas? Porque provavelmente quem hoje tem o poder tem receio de perder algum poder. E a grande questão que a gente sentiu foi um pouco essa. Quando se desenhou o processo de regionalização, quando se começou a discutir o processo de regionalização, aquilo que foi a nossa percepção foi que esse processo implicava que havia transferências de alguns poderes dos poderes centrais para poderes mais localizados nos territórios. Portanto, havia perdas de poder. E aqui é que foi o grande problema. E num sistema democrático como o nosso, em que o peso eleitoral dos territórios do litoral tem mais peso que os do interior, claro, sobrepuseram-se. Agora, tem que haver capacidade política de fazer essa reflexão e de, conforme os governos tomaram a decisão de avançar com o Túnel do Marão contra tudo e contra todos, porque vos digo que foi contra tudo e contra todos, quem teve a coragem política de tomar essa decisão, nós o que precisamos é de capacidade política para tomar outras decisões que são elas fraturantes, como esta, por exemplo, de os próprios territórios desenvolverem as suas políticas que desenvolvam os seus territórios. Agradecemos terem vindo até aos estúdios da UTAD TV para esta conversa sobre o Túnel do Marão. E por aqui é tudo. E para cá do Marão continuam a mandar os que cá estão e os que vêm e os que vão. Esperaram durante 7 anos para ver a luz ao fundo do túnel. Esse que é considerado o maior da Península Ibérica e que rasgou as entranhas da Serra do Marão. O túnel continua a ser, e espera-se que seja um motor de desenvolvimento da região, agora que está aberto, e espera-se também seja um motor para que a desertificação do interior pare. Bem-vindos ao Reino Maravilhoso.